Pessoas fortes são pessoas que estão aptas a enfrentar as crises, os problemas de frente. A entender que quando a família está em perigo, situações precisam ser revistas, posicionamentos precisam ser reavaliados. Quando nós entendemos isso, pessoas fortes, elas enfrentam, são capazes de mudar. Pessoas fracas, né, têm muitas dificuldades com mudanças, com reavaliação de postura, reposicionamento. Mas, pastor, isso vai dar certo? Não vai dar? Bom, pode não dar para pessoas fracas. Pessoas fracas é melhor procurarem pares. Pessoas fracas é melhor procurarem pessoas mais fáceis de lidar. Só pessoas fortes conseguem construir relacionamentos fortes. E na crise, ou você muda, ou você tem que enfrentar a derrota. Eu quero usar um texto bíblico hoje de um homem provavelmente pouco conhecido. Algumas pessoas talvez já ouviram o seu nome de uma forma muito ligeira, muito rápida. Mas a maneira que esse homem treinou sua casa, a maneira com que esse homem treinou sua família, a maneira cuja qual ele se comportou, fez com que a família dele se destacasse, se projetasse. O texto está aí. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Eu destaquei aqui, não sei, esse culto é mais curtinho, se vai dar para citar todos os pontos, mas eu destaquei 10 pontos que me chamaram a atenção na história de Elimeleque. Nós vamos olhar e precisamos entender o que estava acontecendo neste momento. Ele mora em Belém, na Judéia. E naquela época, uma fome, uma crise, ela estava se abatendo sobre a nação de Judá. Elimeleque começa a notar que os recursos estão se esvaindo. Eu aprendi isso com meu sogro aqui. Há muito tempo, quando eu comecei a ter contato com ele, ele me disse: Cláudio, quando alguém estiver preocupado em pagar a fatura de um cartão, a pagar uma conta de luz, uma conta d'água, quando a pessoa estiver pensando em pagar uma fatura, alguma coisa desse tipo, a situação dela não está ruim. A situação de uma pessoa vai estar ruim de verdade quando ela estiver pensando no que vai comer amanhã. Quando as pessoas começam a pensar em alimento, quando as pessoas começam a pensar em comida, significa que a situação está no último degrau. E é isso que está acontecendo aqui. Nós vamos aprender algumas lições, e a primeira delas é: Elimeleque vai nos ensinar, quando uma crise chega, ela vai requerer de nós ou mudanças ou falências. Ele vai nos mostrar, porque presta atenção, ele mora em Belém de Judá. Eles vivem basicamente movido pela lei mosaica, uma lei, certo, que ela é transmitida de forma oral. Seus pais escutaram de seus avós, seus pais transmitem, é uma geração transmitindo para outra. E dentre tantas as recomendações, havia uma: não se misturar com outras nações, não se afastar do território de Israel. Isso era uma recomendação muito séria para o povo de Deus. Porém, nós vemos um chefe de família, apesar de residir em Belém, ele está olhando ao redor da sua casa, e o que ele está vendo é que a fome está chegando, o alimento está se tornando escasso,
A situação não está boa, uma crise está atingindo aquelas famílias, e em particular esta família aqui. E essa crise vai pedir do chefe da família, ou dos chefes, ou do modelo cujo qual essa família adotou, para gerenciar uma postura, uma mudança, uma posição. Pessoas fortes são pessoas que estão aptas a enfrentar as crises, os problemas de frente, a entender que quando a família está em perigo, situações precisam ser revistas, posicionamentos precisam ser reavaliados. Quando nós entendemos isso, pessoas fortes, elas enfrentam, são capazes de mudar. Pessoas fracas, né, tem muitas dificuldades com mudanças, com reavaliação de postura, reposicionamento. Pessoas fortes são capazes de lidar com imprevistos. Quando nós olhamos para esta família, nós vemos que este homem, ele sabe que Moisés, ele ouviu de seu avô, ele ouviu de seu pai, que não é seguro sair de Belém para peregrinar em povos pagãos, em ambientes pagãos. Sim, mas o que ele tem? Ele tem uma crise. E quando uma crise chega, pessoas precisam mudar, pessoas precisam observar o que a família precisa agora, qual será durante esse período o novo modelo financeiro mediante a um desemprego. Eu vou abordar isso um pouquinho mais à frente. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é: há uma crise, há fome na terra, e este cara, Elimeleque, uma família de 4 pessoas, Elimeleque, sua esposa Noemi, seu filho mais velho Malom e seu filho Quilion, os 4, o que eles estão é mediante uma crise, e ele vai levar seus filhos, né, para um ambiente cujo qual ele mesmo já deve ter dito aos seus filhos para que não fosse. Ele mesmo já deve ter instruído seus meninos a dizer: não se misture com nações pagãs. Mas o que está acontecendo? Uma crise. A crise chegou e esse cara é forte o suficiente para mudar. Porém as coisas ficam bem interessante, verso 3: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Presta atenção, olha que ironia. Nossa, ele está fugindo de Belém para não morrer, para não ver seus filhos morrer. Pois é, e agora ele sai, e quando ele chega em território moabita, ele morre. Quem sabe não é pecado, né, gente? Quem sabe não é pecado. Adoramos, arrumar uma boa desculpas, né? Ou boas desculpas para quando as coisas não dão certo. Nós vamos descobrir a segunda coisa de pessoas fortes, e que essa família vai estar preparada. Nós precisamos estarmos preparados e prepararmos pessoas para lidar com os imprevistos e os inesperados. É aquele câncer, aquela doença que chegou, é aquele filho que você criou para que ele pudesse sepultar, mas a vida inverteu e ele morreu antes de você. Meu pai enterrou 2. Ele me disse: meu filho, você não sabe e não queira saber o que é a dor de uma inversão, quando um pai tem que sepultar um filho. Mas aconteça isso ou não, nós precisamos continuar vivendo. Pessoas fortes são capazes de lidar com imprevistos. Uma traição abateu o seu casamento, você tem que se deparar com um comportamento ruim, inadequado de seu filho, uma intervenção inadequada de sua sogra, um desemprego, alguma coisa aconteceu. O que foi? Uma avalanche levou sua casa. Agora o sul, pessoas estão vivendo uma crise com a enchente, um terremoto abateu Marrocos. Por quê? Porque imprevistos precisam estar, sabe,
na nossa pauta. Nós precisamos estar preparados. Hoje nós vemos pessoas que qualquer situaçãozinha, qualquer coisa que saiu fora, sabe, combinamos de um pagar uma coisa, o outro pagar a outra, mas de repente uma das partes acabou ficando sem dinheiro, pronto, já é suficiente para gerar um caos. Porque pessoas não sabem lidar com imprevistos, com coisas inesperadas. Elas não estão. Isso são coisas de pessoas fortes. Eu olho para Noemi, sabe o que aconteceu? Acabou. Elimeleque morreu, pronto. E o que é que ela vai fazer agora? Ela vai assumir as rédeas. Noemi é uma mulher forte. Aliás, me parece que Elimeleque, um homem forte, disposto a mudanças, deu liberdade à sua esposa para que também crescesse, expandisse. E o que é que ela vai fazer? Vai continuar com o que sobrou. Porque às vezes é isso. Nós temos que dar sequência ao que sobrou. Seria muito legal, né, se a vida fosse um conto de fadas, mas não é. Seria muito legal se os nossos pais nos apoiassem como deveriam, mas nem sempre apoiam. Seria muito legal se os filhos reconhecessem tudo que os pais fizeram, mas nem sempre reconhecem. Seria muito legal se o marido entendesse e reconhecesse tudo que a esposa faz, mas não é assim sempre. A vida não pode ser sempre de caos, e ela nunca vai ser sempre um mar de rosas. A função da vida está na batida do coração, altos e baixos. Se tiver uma linha reta, não há mais vida. Essa família vai dar um show para mim e para você. Morreu Elimeleque. Bota o verso 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase, presta atenção. A ideia de Elimeleque provavelmente foi peregrinar, o próprio texto diz. A ideia de não ficar lá para sempre. O que eles estão fazendo é saindo de um ambiente para resolver uma crise momentânea, mas depois de um tempo, Elimeleque planeja pegar sua família, seus 2 filhos, sua esposa e voltar para Belém, mas ele já não está mais entre nós. Elimeleque morreu. Aquela família vai ter que lidar com os imprevistos. Quais são os imprevistos? Seu filho ficou reprovado? Quais são os imprevistos? Ele engravidou alguém ou sua filha engravidou? Pode acontecer na família de qualquer um. Você está preparado para isso? Provavelmente não. O que você vai fazer com essas coisas? Pois é, querido. Famílias precisam ser fortes. Pessoas precisam estar preparadas para qualquer coisa. Porque se você não estiver preparado, você vai sucumbir. É isso que está acontecendo ali. Sabe o que vai acontecer agora? O que parece ser transitório fica um pouco mais complicado. A crise que eles esperavam que iria durar pouco tempo, já dura 10 anos. Então os meninos começam agora a se interessar por mulheres moabitas. Bom, eu acho que já deu para você entender. Se a tradição oral instruía que não fosse nem fazer uma visita a um povo pagão, imagine se casar com uma pagã. Mas preste atenção nisso aqui. Eles vão se casar, sim ou não? Sim ou não? Pois é. Eles vão se casar. Pastor, isso vai dar certo? Não vai dar? Bom, pode não dar para pessoas fracas. Pessoas fracas é melhor procurar em pares. Pessoas fracas é melhor procurar em pessoas mais fáceis de lidar. Só pessoas fortes conseguem construir relacionamentos fortes. Essa é a grande verdade. Quando você recebe uma mulher, daquela mulher que é o cão chupando manga, sabe, arretada, como diria o nordestino, é uma grande oportunidade, cara.
de você ser um cara extraordinário. Quando Deus dá para a senhora aqueles cara duro, uns cara grosso, mais velho, preparado, forjado no fogo, aquele homem que a senhora fala para ele, eu te amo, ele fala, obrigado. Presta atenção, eles vão se casar sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas é uma adaptação sem pecado. Eles vão viver em Moabe, mas não no estilo dos moabitas. Então quer dizer que você não é capaz de se adaptar sem pecado? De viver num ambiente? Os filhos de Elimeleque estavam habilitados a ir para Moabe. Foram bem treinados para isso. E lá em território moabita, eles estão mostrando que pode haver envolvimento sem comprometimento. Igreja não é um ambiente de inclusão, igreja é um ambiente de transformação. É como se tivesse aqui um quebra-cabeça e faltasse aqui algumas peças. Só encaixa no quebra-cabeça a peça de acordo com a lacuna. Ninguém pode chegar aqui de forma estranha e querer encaixar. Não, o reino de Deus é assim. Quem quiser entrar nele tem que se encaixar. Sabe o que é uma tupia? Certo? É uma ferramenta que normalmente apara, né? Faz desenhozinhos, é aquilo. Chegou aqui, o que o Espírito Santo faz? Passa você numa tupia, olha o buraquinho do quebra-cabeça, e então ele vai lapidar você, para que você possa encaixar, mas o buraco lá nunca vai tomar sua forma, é você que toma a forma de lá. O evangelho não tem que se adaptar a você não, meu irmão. Aqui nós temos bom humor, mas aqui o negócio é sério, não tem bagunça não. Se não quer encaixar, não encaixa, beleza, está tudo certo. Agora não tem como se adaptar, pelo menos se adaptar com o pecado. Aqui nós vemos uma adaptação sem pecado. Entrou aqui, irá saber quem somos. O dia que aquelas meninas se casaram com aqueles caras, os hábitos moabitas daquelas meninas tiveram que mudar. Não necessariamente instantaneamente. É assim que funciona. Mas essas meninas foram 10 anos. 10 anos convivendo com Mahlon, com Quilion, com Noemi. Me parece que os meninos se casam depois que seu pai morre. Pelo menos é o que o texto nos indica. O que nos diz ou nos impõe a visão de que a menina não conheceu seu sogro. As meninas não conheceram, mas foram lidar com Noemi. Foram lidar com Mahlon e com Quilion. E quando entraram naquela família, ao entrar naquela família, elas vão descobrir quem é o Deus que aquela família serve. Como aquela família treina maridos, treina homens, treina pessoas. É isso. Vai viver conosco, vai saber quem nós somos, vai saber quem é o nosso Deus. É assim que tem que ser. Pessoas fortes não tomam forma do ambiente. Você está entendendo? Nós não somos camaleão para ficar verdinho quando estiver na relva. A seca chegou, a gente fica marronzinho. Não, nós não tomamos forma do ambiente. O ambiente muda quando nós chegamos, porque nós não chegamos sozinhos, tem alguém em nós, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Então não é brincadeira. Esse cara treinou gente apta para lidar em qualquer lugar. Porque gente forte sabe marcar seu território com educação, sim, mas sabe se posicionar. Nós olhamos esses rapazes, as meninas entraram, isso, de onde elas vêm? De um ambiente pagão. De onde a pessoa está vindo, ela fuma, fala palavrão, faz isso, é pervertida, faz aquilo outro, assiste isso, assiste aquilo. Meu irmão, se vai entrar na sua casa, se vai casar com as suas filhas, com seus filhos, se vai ter acesso ao seu ambiente, vai provar do poder que tem lá. É assim que funciona. Então pessoas fortes, sabe, elas sabem ditar os parâmetros, os princípios. Vamos lá? Verso 5. Morreram também ambos, Mahlon e Quilion. Presta atenção. Tem um homem aí, levanta a mão.
Isso aí, nós estamos morrendo. Pô, cara, não morreu nenhuma mulher, maluco. Morreu o tal do Elimeleque. Gente boa. Esse dia eu fui pregar num culto da terceira idade, tinha 40 viúvas. Robson, 3 viúvos. E uns viúvos assim, ó. Já na caçapa. Era só morrer. As velhinhas tudo em pezinho, legalzinho. Eu falei, pô, bicho. Eu fiquei triste. Fui pra casa, falei com minha mulher, falei, ó, aqui tu morre primeiro. Mas você tá entendendo? Pô, os caras tudo morreram, olha lá. Morreram ambos. O Marlon e o Quílio, ficando assim, essa mulher desamparada de seus 2 filhos e de seus. Ponto 5. A vida é feita de perdas e ganhos. Isso é a vida. Pessoas fortes entendem que precisam estar preparadas para perder. Eu não sou tolo e você também não pode ser. Tem crise que vem, que destrói casamento, sim ou não? Que falha empresa, sim ou não? Que leva um ente querido, sim ou não? Que separa pai de filho, sim ou não? Isso aí, querido. Mas a pergunta é, o que você faz quando isso acontece? Morreram agora, os homens tudo. Já tinha morrido Elimeleque, agora vai o Marlon e vai o Quílio pro ralo. É assim que funciona. Pessoas fortes precisam entender isso. Porque olha, essas doenças emocionais, psicossomáticas, essas coisas aí, né? Esses nomes bonitinhos, síndrome disso. Pô, não é de hoje que a gente vê a vida sendo dura. Quem aqui apanhou do pai? Isso. Quem aqui quer ver? Olha só como é. Quem aqui ia para a escola com o caderno, vou até tomar uma água, com o caderno e o livro dentro de um saco de arroz de 5 quilos que servia de mochila? Levanta a mão, por gentileza. Toma na cabeça, toma. Hoje quer mochila do Mickey, da Barbie, para ir. Nós brigava com os amiguinhos, sabe o que eles faziam? Pegava a unha e passava assim, ó. Lembra disso? Passava assim no saco de arroz. Aí fazia aquela lista da unha assim. Estragava a nossa mochila. Quem aqui, o quichute ou o conga era para escola, era para casa, era para festa, era para tudo? Levanta a mão, por gentileza. Aí, quem aqui já engasgou com bala soft? Levanta a mão. Bala Juquinha colou no céu da sua boca. Chupou o pirulito Zorro. Povo treinado. Arrancou o tampão do dedo jogando bola. Subiu na árvore e o gai quebrou. Tomou banho pelado no rio. A vaca correu atrás de você no pasto. O galo queria te dar uma esporada. Os marimbondos do abelha voou tudo em cima de tu. Bicho de pé, já teve. Olha que beleza. Carrapatinho estrela, assim na altura da virilha. Meu irmão, só gente preparada em nível raso. Sim ou não? Hoje você não pode gritar com a criança. Gritava com você, o vizinho tomava conta de tu. Parecia que tinha um serviço do FBI ao redor da sua casa. Todo mundo de olho em você, não podia fazer nada. A professora era a segunda mãe. Chegava em casa reclamando de uma professora para ver. Apanhava em casa no dia seguinte, ia na escola, levava você, a professora contava a versão dela, sua mãe te batia de novo na frente dos outros. E ainda avisava para a professora que se você fizesse bagunça, era para bater em você que ela autorizava. E o conselho tutelar apanhava. Se aparecesse lá, é ou não é? E olha o que nós viramos. Mentiolate ardia, piolho na cabeça.
Isso era um troço extraordinário. Nós passamos por tudo isso e sobrevivemos. Sua mãe gritava com você? Grita com o menino hoje que dá sopa no coração dele. Menino! O menino não fala mais. Não. Pare e pense nessas coisas. Nós precisamos treinar pessoas fortes. Assista a esse vídeo que também irá edificar a sua vida e trazer discernimento espiritual.